O técnico Marcelo Cabo sendo demitido do Goiás. No vídeo de hoje irei trazer aqui um pouco dessas informações. A diretoria do Goiás age certo ao tomar esse tipo de decisão e quem pode vir a assumir o Goiás nessa reta final da Série B. Além disso, no vídeo de hoje irei falar aqui a respeito do volante Breno, jogador que tem o seu contrato terminando com o Goiás no final da temporada e já não joga pelo Verdão há 3 meses. Alguns torcedores perguntando se já não faz falta no time. Hoje o Caio Vinícius não viveu um bom momento como um jogador reserva, né, dentro do elenco do Goiás. Será que o Breno poderia retornar ao time para pelo menos ajudar nessa reta final da temporada? E finalizando os assuntos do vídeo de hoje sobre o aumento da capacidade da Serrinha. Agora teremos aí 60% do estádio total liberado para os seus torcedores. Já agora, né, a partir desse jogo contra a Ponte Preta. Essas serão as informações do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo. Também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente chegar ao maior número de esmeraldinos possível. Agora aqui também no YouTube do Goiás News. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito da principal notícia do Goiás nessas últimas semanas e por que não do último mês, né? Essa demissão do técnico Marcelo Cabo no comando esmeraldino. Estou gravando esse vídeo meio-dia 14, até mesmo para vocês que vierem assistir ele, que só deve sair mais ou menos 1h, 1h30 da tarde, para vocês já saberem que pode vir a ser concretizado. E eu acho que vai ser sim, o técnico Marcelo Cabo deverá ser demitido do comando do Goiás. Minha opinião sobre isso, eu acho que não era o momento para fazer esse tipo de troca. Isso porque o Goiás só tem mais 6 jogos até essa reta final da segundona. Precisa vencer mais ou menos mais umas 3, né? Hoje a gente tem 53 pontos, chegaria mais uma vitória. 56, 59 e 62, eu acho que mais ou menos 63 pontos já dá para subir tranquilamente nessa Série B. Não concordo aí com essa demissão nesse momento do Marcelo Cabo, mas nem de longe sou fã do trabalho dele. Isso porque para mim o Goiás já tinha que ter demitido o treinador naquela derrota contra o Vila Nova dentro de casa. O Goiás perdeu aí 3 jogos consecutivos sem praticamente dar um chute no gol, tanto contra o Avaí, que para mim foi o pior jogo do Goiás, pelo menos aí nos últimos 10 anos, depois contra o Vasco também fora de casa, uma derrota muito dura, né, 2-0, e depois consecutivamente 2-1 para o Vila Nova dentro de casa. Obviamente, se você for olhar os resultados, é até algo que normal, né, dentro de uma Série B, você perder para o Avaí e também para o Vasco da Gama fora de casa, isso acontece, né, pode vir, você não marca ali 3 pontos garantidos nesse tipo de jogo. E clássico também é clássico, né? Um jogo à parte. Mas o jeito que o Goiás estava jogando já vinha demonstrando assim que estava em decadência na Série B. Ainda conseguiu, né, alguns bons resultados aí, venceu o Vitória. Agora também nesses últimos jogos contra o CSA jogou bem, até na derrota contra o Náutico, mas volta a fazer 2 partidas consecutivas muito preocupantes. Tanto contra o Londrina, fora de casa, o Goiás também não criou muita coisa. Jogo muito feio, né, contra um time lá da parte de baixo. Agora contra o Botafogo também não chegou a ser uma atuação assim desastrosa, mas também não criou muita coisa, não fez aquela pressão para vencer dentro de casa. Time que não demonstra ter um padrão técnico aí de jogo. O Marcelo Cabo realmente faz por merecer, né, essas críticas também dos seus torcedores, e hoje esse momento dele, né, de saída do Goiás, que está aí muito provável atualmente no Verdão. Não acho certo pelo número de jogos, né? Só mais 6 partidas. Quem queria assumir o comando do Goiás hoje? Que possivelmente seria o Glauber Ramos, né? Assim como foi no Brasileirão do ano passado, já na reta final da Série A, ele pegou aí o time com aquela bucha na mão, né? Acabou que não conseguiu evitar o rebaixamento. Agora nessa Série B, não sei se ele conseguiria mudar todo o esquema tático do Goiás, fazer o time jogar dignamente, algo que não aconteceu nessa Série B, né? O Goiás só faz jogo aí no limite, 1-0, 2-1, às vezes faz uns 2-0, mas assim, jogar bem mesmo, um time para se impor, né? Como era, por exemplo, em 2018, até mesmo que fez uma campanha razoável, subiu, mas tinha jogos que o time atuava bem e vencia aí com convicção. Nessa temporada eu só diria aquela vitória, né, contra o Avaí aqui na Serrinha, por 3-0. Contra o CSA também jogou muito bem, vitória por 3-1. Contra o Vitória aqui também em Goiânia ficou 3-0, mas assim, não foi aquele jogão todo não. O Goiás fez os 3 gols ali mais nas oportunidades. Então é um time que não tem essa constância muito grande. O Goiás só venceu uma vez 2 jogos consecutivos, então é muito complicado a gente esperar que o Goiás vai subir com antecedência. Isso para mim não será possível. Acho sim que o Goiás sobe, mas vai ser lá no último jogo contra o Brusque, aquela pressão do caramba para ver se sobe para a Série A, né? Agora com o Glauber Ramos, não sei se seria o ideal para o Goiás nessa reta final, como eu disse, permaneceria com o Marcelo Cabo, mas eu acho que também é um treinador experiente. Nessa Série B já comandou o time aí contra o Botafogo,
vitória lá no Rio de Janeiro por 1-0. Marcelo Cabo que completou aí, né, um turno à frente do Goiás nessa Série B. Foram 19 jogos com 8 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Realmente perdeu muito. Goiás também que, mesmo hoje tendo a melhor defesa, junto com o Coritiba, acabou caindo muito de rendimento. Eu quero saber aí sua opinião, né, a respeito dessa provável ou já confirmada demissão, ou às vezes só a especulação, né, do Marcelo Cabo. Se você acha que a diretoria faz certo em demitir o treinador nessa reta final da Série B, ou seria melhor esperar, enfim, até aí o final da competição, e caso o Glauber Ramos venha assumir, se você acha que é um nome de confiança dentro do elenco do Goiás. Por falar em discussões também polêmicas envolvendo o time esmeraldino, pelo menos uma notícia boa agora no vídeo de hoje, a respeito da liberação da capacidade ainda maior do público para a partida entre Goiás e Ponte Preta, jogo aí que acontece na próxima terça-feira às 9h30 da noite no estádio Alê Pinheiro. Isso porque, né, a Prefeitura de Goiânia, assim que vai andando a campanha de vacinação vai aumentando, já vão liberando aí maior capacidade no público dos estádios. Lá no Rio de Janeiro, inclusive, já estuda, já para esse mês agora de novembro, liberar 100% dos estádios. Então aqui em Goiânia, que estava em 40% nesse jogo aí, entre Goiás e Botafogo, já foi um aumento. Tivemos aí mais ou menos na casa de 3.800 torcedores na Serrinha. A tendência agora para essa partida contra a Ponte Preta é o público aumente para 60% da capacidade total do estádio. Hoje que é mais ou menos de 12 mil pessoas liberadas aí para acompanharem os jogos no estádio Alê Pinheiro, 60% de 12 mil, daria aí mais ou menos 7.200 torcedores acompanhando o time esmeraldino já nessa próxima partida contra a Ponte Preta. Goiás que tem mais 6 jogos, sendo desses 6, 3 aqui em Goiânia, né? Contra agora a equipe da Ponte Preta, depois o Coritiba e terminando a segundona dentro de casa contra o Brusque. Os outros jogos também 3 fora de casa, Operário, Guarani e também o Remo. O Goiás contando aí com o apoio da torcida. Nesse último jogo contra o Botafogo já deu assim um clima totalmente diferente. Já aqueles 1.500 torcedores no estádio já faziam uma diferença muito grande. Agora 3.800 nesse jogo contra a Ponte Preta, chegando a casa de 7.000, realmente é muito diferente o clima no estádio, para dar um gás, né, nessa reta final do Goiás, que precisa muito voltar à Série A do futebol brasileiro. Quero saber também se você, né, vai nesse jogo da próxima terça-feira contra a Ponte, aqui no estádio Alê Pinheiro. E para finalizar o vídeo de hoje, irei falar sobre o volante Breno. O que você vem achando, né, desse time hoje do Goiás, o meio de campo ali, principalmente nesse jogo contra o Botafogo, porque o Apodi estava suspenso, Dieguinho teve que sair do meio de campo e ser improvisado na lateral direita. Desta forma, né, muitos torcedores já começam a me perguntar por que o Breno não está jogando mais, começa a fazer falta também dentro desse time do Goiás. Ele que, assim, nunca foi o craque do time, nem de longe, né, passou perto disso, mas pelo menos era muito constante em seus jogos. Dificilmente você viu uma sequência de 2, 3 jogos ruins do Breno vestindo a camisa do Goiás, algo que já aconteceu algumas vezes com o Caio Vinícius, que no começo da Série B eu gostava muito dele, mas nesse segundo turno realmente falhou demais, especialmente a partir daqueles jogos que o Goiás engatou essa sequência de derrotas, né? Contra o Avaí, contra o Vasco, contra o Vila Nova, errou muito, acabou chegando no banco de reservas. No último jogo, assim, contra o Botafogo, estava lá presente no estádio, até mesmo se você quiser acompanhar o vlog que eu fiz, né, lá na Serrinha nessa última terça-feira, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, nesse empate aí contra o Botafogo. Não achei um jogo ruim do Caio Vinícius, não, até que ele conseguiu controlar bem ali o meio de campo, fazer uma marcação, mas não confio tanto assim para ser titular nessa reta final. Gosto mais do Rezende, inclusive entrou aí no decorrer da partida contra o Botafogo, mas voltando o Dieguinho para o meio de campo, né, o Apodi já retorna para a lateral direita contra a Ponte Preta, eu acho que o Caio Vinícius já não vai nem fazer mais parte do elenco. Isso, né, se tratando do volante Breno, que assim, até mais ou menos em agosto ele era o titular absoluto da posição dentro do Goiás Esporte Clube, depois perdeu espaço. Isso porque não quis aí, não chegou a um acordo de renovação de contrato com a diretoria esmeraldina. Inclusive, né, seu último jogo foi lá no dia 30 de agosto, partida aí contra a equipe do Remo, dentro da Serrinha, empate por 1-1. O Breno teve uma contusão, ficou uns 10 dias de fora, mas depois disso nem sequer ficou no banco de reservas para um jogador que havia sido titular em todos os jogos, né, até aquele momento, né, pelo Goiás. Realmente inacreditável. Fez 14 jogos pelo Verdão na Série B e deu aí uma assistência. Muito importante também na reta final do Brasileirão do ano passado, fez aí no total daquela temporada 38 partidas, estreou no time profissional lá em 2015. Hoje, segundo o site Globo Esporte, né, o jogador já tem aí algumas propostas na mesa,
tanto de equipes aqui mesmo do futebol brasileiro, especialmente do futebol espanhol e da Arábia Saudita. Ainda não temos certeza a respeito, né, dos nomes desses clubes nem nada do tipo, mas infelizmente mais um jogador que deixa aí o Goiás de graça após, né, o final aí da Série B, assim como o Vinícius Lopes, o David Duarte e alguns outros atletas que podem entrar aí dentro dessa lista. E mesmo se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando dos jogadores que podem vir deixar o Goiás no final da Série B, só deixar aqui embaixo que eu vou estar atendendo o pedido de vocês, beleza? Quero saber sua opinião se o Breno hoje seria importante para o Goiás nesse momento de indefinição e também de jogando muito mal, né, no meio de campo, se o Breno seria uma boa Goiás resgatar ele aí das cinzas e trazer de volta ao time para a Série B. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. Aqui quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!